Testando. Posso começar? Boa noite a todas, a todos. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o André Felipe Cândido da Silva, sou historiador da Casa de Oswaldo Cruz, pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz. Quero agradecer muito ao Paulo, parabenizá-lo, a ele e a todos que tomaram essa iniciativa da História em Quarentena, né? Eu acho muito importante que nesse momento a gente dê respostas, respostas rápidas, né? Que a própria rapidez dos acontecimentos pede, e que realmente, geralmente nós, historiadores, geralmente a gente sempre precisa de um tempo para analisar em perspectiva, mas eu acho interessante que a gente seja desafiado a, de fato, ter essas respostas rápidas, né? Quero parabenizar, então, pela iniciativa. Eu sou muito pouco familiarizado com essas tecnologias, o que me faz admirar ainda mais meus colegas, o Paulo e tantos outros que agora estão chamando atenção para a importância da divulgação da história, né, de estar presentes nesses novos suportes, nessas novas mídias. É algo realmente muito importante. Então é um desafio enorme, mas que eu acho que a gente deve encarar. Eu acho que, apesar de tudo, nós temos, né, historiadores, como pesquisadores, como pessoas de várias áreas do conhecimento, de várias áreas da sociedade, tem algo a dizer sobre essa experiência tão inaudita, tão inédita, tão nova, né, para nós, que estamos aqui nesse paradoxo tão interessante que é estarmos globalmente isolados, né? Eu falo com vocês aqui da minha casa, no Rio de Janeiro, obedecendo o isolamento que foi recomendado. Imagino que vocês também estejam falando aí da casa de vocês. Bem, eu vou falar, como o título da apresentação que eu coloquei aí, eu vou falar, não tem nada muito sistematizado, nada muito pronto, ou talvez muito original para apresentar para vocês em relação a esse fenômeno que estamos presenciando, a essa experiência tão nova, né? Mas eu acho que todos nós, em alguma medida, estamos nos dedicando a refletir sobre ela, né? Agora dentro das nossas casas, o impacto que ela tem nos nossos cotidianos, trabalhar de casa para aqueles que têm essa possibilidade, né? Então, de fato, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é menos algo, eu não tive tempo de trazer nada muito sistemático, né? Vou compartilhar aqui algumas reflexões da minha atuação, de como eu penso, de como eu vejo essa epidemia, do que essa epidemia traz do ponto de vista da história e do meu campo específico de atuação, que é a história das ciências, a história da saúde, a história da medicina, que é a nossa área de atuação na Casa de Oswaldo Cruz, no programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, onde eu atuo como professor e pesquisador, né? Eu acho que existe sempre nesse período eu tenho reparado que existe uma demanda muito grande por olhar para o passado, por olhar para a história
em busca de experiências do passado, né? E é sempre interessante a gente se perguntar por que desse olhar para a história, né? O que nós queremos nesse olhar para o passado, né? Muitas vezes a gente olha para esse passado tentando extrair lições, né? Ou mesmo abordagens. Aliás, isso está acontecendo nesse momento, nessa pandemia do Covid-19. Por exemplo, tem algumas abordagens de uso de soroterapia que foram utilizadas na pandemia de 1918, por exemplo, né? Que é o grande modelo, né? Eu tenho visto nas redes, é o grande modelo ao qual as pessoas estão recorrendo para, né, como o grande modelo de experiência do passado, a partir do que tem se olhado para a história, né? Então, é sempre interessante a gente se questionar o que nós queremos com esse olhar para o passado, né? Em que medida que as epidemias, esses fenômenos que acompanham a nossa história como espécie, a nossa história como sociedade, né? Em que medida esses fenômenos são comparáveis, intercambiáveis, né? Em que medida eles são específicos, em que medidas eles são gerais, né? Eu acho interessante a gente ter isso em mente. Mas é interessante que, apesar da dramaticidade dessa vivência, eu vou tentar controlar aqui o tempo, que meu problema é sempre falar mais do que o tempo recomendado. Apesar da dramaticidade, do ineditismo dessa vivência, essa epidemia, ela de fato tem trazido dimensões muito ricas para pensarmos não só sobre o presente, mas sobre o futuro e também sobre o passado, visto que esse olhar nosso para o passado ele é sempre constrangido pelo presente, ou seja, o fato de nós olharmos para a história das doenças, das epidemias, no momento de vivência dessa epidemia, certamente traz alguns olhares específicos que em outro momento seriam diferenciados, né? Então, existem alguns historiadores que falam que, apesar das epidemias serem altamente específicas de acordo com o período o local no qual elas ocorreram, elas têm como se fosse um enredo, né? Elas têm como se fosse um determinado drama, uma determinada estrutura de enredo. E é uma estrutura quase arquetípica, ou seja, a negação, né? O começo pela negação da ocorrência, até pela ansiedade em relação ao que isso pode advir, o reconhecimento da ocorrência dessa doença pode trazer em termos de restrição de mobilidade, de sanções sociais, sanções econômicas, e a gente está vendo no presente como isso ocorre. E no caso isso ocorreu agora e também ocorreu na última epidemia mais próxima, né, do Covid-19, que foi o SARS, né, em 2003, que é o mesmo tipo de vírus. E também aconteceu isso, o começo por uma negação, né, da ocorrência, da incidência dessa epidemia. Depois um certo reconhecimento e como essas epidemias elas deflagram reações extremadas nessa sociedade, reações de medo, reações de pânico, reações de ansiedade. E como essas reações elas são uma matéria-prima, para o historiador, para analisar, porque seria um momento em que as estruturas, os elementos subjacentes dessa ordem social, eles se tornam mais evidentes, né? Muitas vezes com manifestações dramáticas, né? Se nós formos olhar para a história das epidemias, tem episódios interessantíssimos de manifestações religiosas, peregrinações, alguns episódios muito problemáticos, como segregação de populações. Isso tudo, desde lá da peste negra, é algo que é bastante recorrente no caso das epidemias. O pânico social que elas causam, né? O medo que elas causam. E aí, algo bastante comum, e obviamente isso também está presente claramente nessa pandemia que nós estamos vivenciando, né? E aí é interessante porque nesse momento é que existe uma relação, um ponto que eu queria enfatizar bastante, né? Que é como que nesse momento de pânico, de ansiedade, de medo, né? Isso é muito propício para a emergência
de expressões de preconceito étnico, de preconceito racial, de xenofobia, de estigmatização social de grupos, de indivíduos, de nacionalidades. E isso é um elemento bastante recorrente na história das epidemias, na história das doenças, na história da saúde, né? Isso está bastante vinculado a alguns dispositivos bastante clássicos da história da saúde, por exemplo, e que estão vigindo nesse nosso presente. Por exemplo, o isolamento, os cordões sanitários, as quarentenas, né? É interessante que, apesar de toda a rapidez, todos os elementos novos que a gente está vendo nessa crise epidêmica, pandêmica, né? Na verdade, estão em ação alguns mecanismos de controle que são bastante recorrentes na história da saúde, na história das doenças, na história das epidemias, né? Então, por exemplo, as quarentenas são um mecanismo bastante clássico em vários momentos da história das doenças e da medicina que foram postos em ação, né? E os cordões sanitários, o isolamento, e muitas vezes aí isso tem bastante a ver com esses recortes étnico-raciais. É interessante, eu estou me referindo aqui a étnico-raciais, mas quando eu me refiro à categoria de raça, eu estou me referindo a uma categoria que foi utilizada pelos atores na época por acreditarem na pertinência analítica desse construto, que obviamente não é o meu caso aqui, né, mas exatamente obedecendo aquilo que aquilo que os atores da época acreditavam. Então isso é bastante recorrente na história das epidemias. Então, inclusive, por exemplo, a questão das quarentenas, isso foi muito marcante no século XIX, por exemplo, né, as quarentenas de navios, porque, obviamente, o século XIX foi muito marcado pela intensificação dos fluxos de comércio, né, dos fluxos de comércio global, e os navios, na época, eles eram os principais suportes dessa circulação de pessoas, de mercadorias e também de patógenos, né? Então, na verdade, o fato de nós dizermos que as epidemias e as pandemias, elas estão relacionadas à globalização, como se fosse algo muito contemporâneo, na verdade isso tem uma perspectiva histórica, desde que na verdade o mundo está se conectando, obviamente a partir dos meios de transporte disponíveis à época, o que também tem a ver com a própria velocidade dessa circulação e que por sua vez impacta na capacidade e na velocidade da resposta de cada um dos países, né, afetados por essas epidemias, dessas pandemias, né? Mas é muito importante esses recortes de categorias raciais, de estigmatização que acompanham os discursos sobre as doenças e sobre a saúde. A gente viu isso também agora no caso do Covid-19, inclusive com desqualificação de hábitos culturais, de hábitos alimentícios. Isso esteve historicamente muito relacionado à questão da higiene, então foi muito comum, por exemplo, quando a gente vê essa correlação do Covid-19 como o vírus chinês, isso inclusive dito por chefes de Estado, né? Obviamente que você pode estar se referindo simplesmente à origem geográfica da doença, mas subrepticiamente isso vem, obviamente depende muito do contexto de fala, mas isso é bastante acompanhado de preconceitos, de pressupostos, né, que estigmatizam, que desvalorizam grupos sociais, costumes, né, alguns povos que passam a ser vistos como menos higiênicos ou que se alimentam de animais exóticos. No caso da China isso é muito comum, então teve uma proliferação de vídeos circulando, fazendo troça do que seriam hábitos condenáveis dos chineses de se alimentar de animais pouco ortodoxos para os nossos hábitos, que por conta disso seriam os causadores os causadores da epidemia. É muito comum essa busca por culpados, por bodes expiatórios, né? Então, isso aconteceu recorrentemente na história das epidemias, na história das pandemias. E isso muitas vezes é onde esses preconceitos de raça, de nacionalidade, de grupos, se fazem aflorar. E isso impacta
nas práticas de saúde, nos discursos de saúde, nos discursos sobre a doença e na própria identidade que essa doença assume. Então, eu queria chamar a atenção que, de fato, isso não é inocente, né? É importante nós termos isso em mente, como, na verdade, muitas vezes nós estamos, às vezes, inconscientemente, reproduzindo alguns desses pressupostos que desvalorizam, que desqualificam, que estigmatizam grupos, comportamentos, né? Nós tivemos isso no caso da AIDS com os haitianos, com os homossexuais. Nós tivemos isso muito forte, por exemplo, no caso mais de perto do tifo exantemático, que era uma doença epidêmica, que hoje em dia é bastante rara, felizmente, que como na verdade essa doença foi muito correlacionada aos europeus do leste, né, aos judeus. E aí nós tivemos, principalmente na Alemanha, toda uma associação. Essas associações metafóricas que são feitas, elas é onde muitas vezes se expressam esses preconceitos, esses estigmas sociais, né? Então, não é por acaso que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que teve um protagonismo bastante interessante, inclusive, em declarar essa epidemia primeiro como uma emergência sanitária global e como, de fato, uma pandemia que nós estamos vendo agora, né? E então, não por acaso ela escolheu esse nome Covid-19. As nomenclaturas são episódios muito interessantes quando a gente analisa historicamente as doenças, os nomes que elas assumem. Inclusive, muitas vezes esses preconceitos, esses estigmas, eles estiveram presentes nessas nomenclaturas, ao associar, por exemplo, febre dos prisioneiros, febre polaca, né, sempre associando determinados povos. Os próprios chineses, numa epidemia de 1900 que acomete São Francisco, é um exemplo bastante acionado pelos historiadores, foram alvo também desse estigma, que a gente pode chamar de uma sinofobia, né, uma forma de xenofobia, de aversão ao estrangeiro, que é direcionada especificamente aos chineses e aquilo que seriam hábitos pouco ortodoxos ou condenáveis, hábitos culturais condenáveis, né? Enquanto teríamos outras formas de enquadrar isso, né? E aí, tem um outro aspecto que eu acho interessante da gente analisar, que é como essas epidemias e pandemias que acompanham a história humana, mas obviamente elas assumem uma dramaticidade à medida em que essas próprias sociedades vão crescendo e se complexificando, a partir do momento em que essas próprias trocas e circulação de pessoas, por exemplo, né, quando a gente está falando do século XIX, é o século das imigrações, né? Nós aqui brasileiros sabemos disso, é o momento que os maiores contingentes de estrangeiros vieram e tiveram um impacto fundamental na nossa formação social, cultural, os italianos, os alemães, mas também os negros, os africanos. Então, na verdade, é o século da imigração que você tem uma circulação muito intensa de pessoas. E muitas vezes esses imigrantes, como eles eram associados a essas determinadas epidemias, a essas determinadas doenças, eles eram submetidos a práticas altamente invasivas, muitas vezes práticas de higiene destinadas a controlar a entrada dessas doenças, né? Então, na verdade, eles eram submetidos a práticas muitas vezes vexatórias, a práticas invasivas. De controle de fronteiras. Isso foi muito marcado, inclusive, ali na relação dos Estados Unidos com os mexicanos, por exemplo, né? Isso muito associado a um discurso nacionalista, a um discurso de formação da nacionalidade, de uma nacionalidade que deve ser pura. Então, muitas vezes, o discurso da pureza higiênica, ele está atrelado a concepções de uma pureza racial, de uma pureza étnica, de uma pureza nacional. Um segundo ponto que eu acho interessante, essas epidemias, elas impactam nas respostas coletivas, e isso, inclusive, tem consequências duradouras para a constituição da própria saúde pública, né? Então, se a gente pega lá a peste no século XIV, XV, os conselhos de saúde, mas principalmente no século XIX, quando se constitui a saúde pública como uma atribuição, um dever do Estado, né? Isso acontece, isso é um processo de médio prazo que está muito relacionado, por exemplo, às grandes pandemias de cólera que atravessaram o século XIX, várias pandemias de cólera que acometeram as principais metrópoles
mundo à época, inclusive o Brasil, mas também Londres, Paris, nesse momento que estava se discutindo a construção de um sistema público de provisão de água, de tratamento de esgoto, ou seja, de fato, acomodado que na verdade a saúde pública é uma atribuição, um dever do Estado, mas isso é uma construção histórica. E agora, isso passa por várias intercorrências no decorrer da história, né? Nós podemos comentar sobre isso mais um pouco para quem tiver interesse num determinado momento. Quando chega a década de 80, com o neoliberalismo, isso é muito questionado, isso é muito posto em xeque, e que agora parece reivindicar uma nova centralidade com essa pandemia do Covid-19, ou seja, de fato ela tem nos levado a repensar o papel do Estado, o lugar da esfera pública, né, e como de fato é importante nós termos estruturas públicas de saúde, estruturas universais e públicas de saúde, que são as estruturas mais apropriadas para lidar com esses fenômenos que mostram, de fato, a nossa integração, né? Ou aquilo que o meu colega da Casa de Oswaldo Cruz, Gilberto Hoffmann, chama de consciência da interdependência, uma expressão muito feliz dele ao analisar a formação do serviço de saúde no Brasil da Primeira República, essa consciência de que, na verdade, todos estamos suscetíveis a pegar a doença. Então, na verdade, a partir de negociações sociais, de negociações políticas, de um processo altamente complexo, emergem estruturas de saúde pública, né? E, na verdade, agora nós estamos vendo exatamente a pertinência dessas estruturas, a importância dessas estruturas, exatamente para lidar com um desafio que reforça o nosso senso de coletividade, indo de frente, batendo de frente com um discurso neoliberal que enfatiza o papel da propriedade privada, da iniciativa individual. Então, talvez esse seja um dos aspectos mais interessantes e mais importantes que essa pandemia vem nos mostrar, né? E ao mesmo tempo é interessante a gente pensar, relacionado também com esse neoliberalismo e essa desqualificação, esse desmonte do Estado, esse desmonte, essa desqualificação do que é público, né, ou da importância do engajamento do Estado em prover os serviços públicos de saúde, que é um discurso forte do neoliberalismo, e agora também está presente em relação ao multilateralismo. Eu mencionei a Organização Mundial de Saúde, né? E isso daí, a Organização Mundial de Saúde, ela emerge no pós-Segunda Guerra, junto com uma série de outras organizações multilaterais, como a Unesco, como a própria ONU, no momento exatamente que se convenciona a importância de organizações multilaterais. E aí nós estamos vendo, né, a OMS, mas também a ONU e outras tantas organizações multilaterais que foram muitas vezes desqualificadas, desvalorizadas, e elas voltam a mostrar a sua importância. Existe uma tensão, é um outro aspecto que eu acho interessante, existe uma tensão muito forte nesse processo histórico de constituição da saúde pública, que é essa tensão entre o coletivo individual, entre o público e o privado, né? E entre, ao mesmo tempo, né, as medidas feitas em prol da coletividade, né, e, ao mesmo tempo, os direitos individuais. É uma tensão muito forte, constitutiva, de fato, da história da saúde pública, da história das epidemias e das pandemias. E nós temos visto agora com o Covid-19, né, com a pandemia do coronavírus, uma intensificação disso, né, uma intensificação, inclusive, das possibilidades de controle da mobilidade, de controle individual. E aí é muito interessante, porque certamente as medidas em prol da coletividade, eu imagino que todos estão aí isolados dentro dos seus domicílios, exatamente porque não só porque nós não queremos pegar a doença, mas porque também nós não queremos que ela se torne de fato o drama de saúde pública que ela pode se tornar, né? Então é uma restrição individual que nós fazemos em prol do coletivo. No entanto, nós tivemos, assim, principalmente na Ásia, na China, alguns episódios, possibilidades que, por exemplo, as tecnologias digitais, as ferramentas digitais, trazem para nós possibilidades de controle, de vigilância muito grandes. E aí eu remeto principalmente ao texto do Yuval Harari, que está circulando na rede, que é muito interessante,
que obviamente é importante que a nossa adesão a essas medidas pactuadas, né, em prol da coletividade, mas também essa pandemia como uma oportunidade de pensarmos e refletirmos não só que sociedade nós queremos ter, mas até onde nós estamos dispostos a abrir mão da nossa privacidade. E não encarar isso como dimensões opostas, mas de fato como essas coisas podem ser vistas integradas. E aí, o antídoto, né, contra isso, contra esse risco, a possibilidade de nós integrarmos isso, é pensar numa ciência cidadã, numa repactuação dessa relação entre ciência e sociedade, numa ciência que de fato informe, num público que esteja informado, né? Isso tem a ver fundamentalmente porque as epidemias e as doenças, elas são fenômenos que envolvem diretamente as comunidades especialistas, os cientistas, as autoridades de saúde, né? Ninguém tem dúvida na capacidade efetiva desses coletivos de influenciarem o rumo das epidemias, né? Mas isso está relacionado numa relação de confiança, uma relação de confiança que está bastante posta em xeque, abalada, nesse período que isso não tem a ver só com o Covid-19, é um processo que já vem ocorrendo, num período de negacionismos, de fundamentalismos, muitas vezes negacionismos e fundamentalismos ideologicamente orientados, ou seja, não é simplesmente um questionamento da capacidade da ciência de responder e de fato equacionar esse problema que estamos enfrentando, mas também um negacionismo ideologicamente orientado. Muitas vezes comprometidos com grupos econômicos que têm interesses vão na direção contrária. Então eu me refiro principalmente à questão da mudança climática, que aliás é algo bastante interessante que eu tenho pensado, a gente pode conversar depois sobre isso, ou seja, como de fato o Covid está nos trazendo respostas e engajamentos muito fortes, muito intensos, que, obviamente, isso tem a ver com a dramaticidade, com como esse evento ele é condensado no tempo, mas que também a mudança climática não foi capaz de nos trazer. Então, é importante essa reconstrução dessa confiança na ciência. O Covid tem a ver também com isso, impacta também diretamente nisso, né? Ou seja, a importância das ciências, dos cientistas, dos experts na elucidação desses fenômenos envolvidos na doença, na sua difusão, na gente compreender a resposta diferencial dos indivíduos, na formulação de ferramentas de diagnóstico, por exemplo, que são fundamentais para respostas mais assertivas, mais circunscritas, mais ordenadas, como a gente vê a importância disso, por exemplo, na Coreia do Sul, mas principalmente na descoberta de tratamentos eficazes. Nesse sentido, é interessante a gente pensar também na historicidade, ou seja, no caráter histórico dessa nossa relação com esse conhecimento científico, com esse conhecimento especializado. Obviamente, as doenças nós temos desde que a gente entende lá no último quartel do século XIX que as doenças são transmitidas por micro-organismos, isso traz alguns perfis específicos de respostas. Por exemplo, nós esperamos uma vacina, nós esperamos um medicamento específico, né? Então, na verdade, uma crença ainda muito forte, e aí é interessante a gente pensar nisso, porque quando eu falo em restaurarmos uma confiança na ciência, não significa uma confiança irrestrita e uma confiança acrítica, mas reconhecendo o seu caráter contingente, situado, né? Para quem olha para a história da ciência, o fato das ciências envolverem controvérsias, envolverem polêmicas, envolverem incertezas, envolverem erros, não é novidade. Isso é constitutivo da própria atividade científica. Essa confiança ela não deve ser infalível. Ela não é no sentido acrítico, no sentido de que ela vai, de fato, resolver todos os nossos problemas, né? Não é nesse sentido. E aí, obviamente, é interessante a gente pensar nisso, porque quando vem a bacteriologia e a gente desenvolve vacinas e nós conseguimos, de fato, alguns resultados concretos, muito apreciáveis, na redução de várias doenças que eram flagelos que acometiam vastas
porções da população, nós somos tomados por um otimismo muito grande, ou seja, nessa capacidade da ciência, inclusive ao final da década de 60, início da década de 70, o norte-americano afirmar que nós iríamos erradicar todas as doenças, que as doenças no futuro próximo não seriam mais um problema da humanidade. E isso, de certa forma, enquadra uma maneira específica de olhar para a história das doenças e a história da saúde, como se fosse uma marcha contínua e retilínea de conquistas sobre os problemas que afligem a humanidade, de uma marcha triunfante de conquista das doenças infecciosas. Essa narrativa, ela é abalada repetidas vezes, mas, por exemplo, nós tivemos alguns empreendimentos que foram estimulados por isso. Por exemplo, na década de 50 nós tivemos uma campanha de erradicação da malária, que não foi bem sucedida. A malária aí continua como uma doença que acomete parte significativa da população mundial. Por outro lado, nós somos sucedidos na erradicação da varíola, no controle da polio, mas é importante sempre nós olharmos em perspectiva para essa crença ilimitada e a crítica na capacidade da ciência de responder aos nossos problemas a partir de abordagens específicas e muitas vezes limitadas, porque elas não dão conta, elas reduzem a doença a uma problemática biológica. Nós vamos desenvolver, a partir da identificação do vírus ou do genoma do vírus, um diagnóstico específico, ou uma vacina, uma ferramenta específica, e nós estamos esperando por essa resposta certeira que vai finalmente dar cabo do problema. Enquanto, na verdade, o que essas doenças, e principalmente uma pandemia com as características do Covid-19, nos convida a nós olharmos com uma perspectiva mais ampla. E isso é uma das marcas da história das doenças, da história da saúde, de fato nós olharmos como as doenças, elas também envolvem fatores sociais, elas envolvem recortes sociais, né? Elas envolvem assimetrias de renda, assimetrias de gênero, assimetrias de etnia, né? Nós estamos vendo, o Covid-19 está mostrando isso a olhos vistos para nós. Por exemplo, quem pode ficar em casa hoje é algo que muitos têm chamado a atenção. Quem pode ficar em casa hoje e fazer um trabalho de casa? Quem que tem que se expor pela própria característica do trabalho, porque depende daquela renda? Então nós vemos que a doença, ela envolve, quando ela entra no tecido social, né? Quando ela se torna esse ator social, ela mobiliza, ela cai nesse tecido social, que ele é marcado, ele não é um tecido plano, ele é um tecido assimétrico, cheio de assimetrias de renda. Por exemplo, a possibilidade de controle num país desenvolvido, num país menos desenvolvido, isso tudo tem a ver com as características e com a capacidade de responder a essas doenças. Então é interessante nós analisarmos hoje o que a saúde pública chama de determinantes sociais e também determinantes ambientais. Tem um aspecto interessante que eu não vou ter como desenvolver aqui, mas eu posso falar, que é pensar, inclusive, nesses determinantes ecológicos, como é que nós, por exemplo, o que o Covid-19 traz para a gente, para pensar, por exemplo, a relação humano-animal, estigmatizada, determinadas práticas culturais, nós pensarmos isso, de fato, numa perspectiva ecológica, e como isso pode impactar, as nossas iniciativas de enfrentamento da doença. E por fim, porque eu acho que eu já passei bastante meu tempo, eu queria chamar uma atenção a um ponto. Eu não teria muita condição de desenvolver muito. Eu acho que os meus colegas que pensam a história, a teoria da história, podem fazê-lo com muito mais propriedade. Mas que eu acho muito interessante a gente pensar no Covid-19 como esse fenômeno que está... porque é impressionante a rapidez de tudo, né? Nós acompanhamos, é uma epidemia que ela acontece em tempo real, né? Nós estamos acompanhando as mudanças que estão acontecendo o tempo todo, os aplicativos, né? O tempo todo nós estamos atentos, nós temos essa possibilidade hoje, por estarmos conectados, por estarmos online, então a celeridade das respostas, mas também a celeridade das mudanças, então pensar nesta pandemia tão rica de tantas lições, né, de tantas coisas que a gente pode pensar a partir dela, mas pensar como expressão desse tempo acelerado, dessa rapidez da ciência, como isso tem a ver com uma maneira, talvez, como nós estamos articulando entre presente, passado e futuro. É algo que tem me chamado a atenção, como essa pandemia ela tem trazido uma perspectiva muito
futuro. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas muitas das análises estão tentando olhar para o futuro, mesmo que seja o futuro próximo, como essa epidemia vai se comportar no Brasil, por exemplo, né, quando ela vai acabar, né, quando eu posso sair de casa, mas esses olhos para o futuro, né, já declararam o epitáfio do neoliberalismo, alguns foram mais longe, o epitáfio do capitalismo, ao mesmo tempo uma consciência muito grande de ruptura, de fato, dessa epidemia como expressão de algo muito novo, né? De fato, seja lá né, de mudança nas relações de trabalho, né? Então nós temos visto alguns fenômenos muito interessantes, apesar, mais uma vez, da dramaticidade da experiência, né, e desse caráter inaudito, mas ela tem trazido para a gente essa consciência de ruptura, de emergência, de repensar várias coisas, né? De repensar a economia, de talvez repensar paradigmas de saúde pública, mudanças ecológicas, nossa relação com o planeta, enfim, várias dimensões que estão aparecendo aí na análise. Eu acho que para os historiadores que somos sempre atentos a essa relação dos homens com o tempo, eu acho que isso é um aspecto bastante interessante. Enfim, eu peço desculpas talvez por estar muito desordenada as minhas reflexões. Foi isso que eu trouxe para vocês. Coloco-me... Nossa, eu falei 37 minutos, gente. Quase o dobro do que o Paulo tinha me pedido. Coloco-me à disposição para perguntas, comentários, dúvidas. A primeira pergunta, na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais um comentário do Carlos Mitzael. E ele diz: é interessante notar os atos de solidariedade nas favelas. Alguns líderes comunitários reconhecem que o governo não chega nesses locais. A autogestão está sendo a frente principal desses espaços. Enfim, é mais um comentário do que propriamente uma pergunta. É um comentário muito interessante, Carlos, né? É um comentário muito interessante e importante, inclusive, porque muitas vezes eu falei do aspecto da confiança, né? Eu mencionei o aspecto da confiança em relação aos cientistas, aos especialistas, às autoridades de saúde, mas confiança nas lideranças, confiança na capacidade do Estado de responder, e muitas vezes por falta dessa confiança, bastante justificada, aliás, né? Vamos combinar. Muitas vezes as iniciativas espontâneas, elas brotam, né? Então nós estamos vendo de fato, esse é uma expressão, uma manifestação muito marcante, muito importante e bem-vinda, que eu tenho visto com muito bons olhos, de fato, a organização da sociedade civil, de fato, nesses vínculos de solidariedade. Eu mencionei as ferramentas digitais, os aplicativos como controle, mas também com essa possibilidade de solidariedade, de cuidado, né? Muitas vezes pelos aplicativos, que você monitora um amigo, monitora no melhor sentido, né? Um amigo, um vizinho. Então, de fato, esse é outro traço muito interessante. Isso também é presente na história da pública, né? Ou seja, ela não começa quando o Estado toma para si a atribuição de assistir aos doentes e de enfrentar as doenças. Na verdade, você teve muitas iniciativas voluntárias, muitas de caráter religioso, por exemplo, filantrópico, e isso é algo que está bastante presente também nessa pandemia atual. Deixa eu colocar aqui mais uma pergunta. Bom, a segunda pergunta é do Gabriel. Fala: professor André, muito obrigado pela excelente apresentação. Gostaria que você falasse mais um pouco sobre o problema da negação e os novos problemas emergentes em escala global, como doenças reemergentes e disrupção climática. A terceira, ela vem do Carlos Trinidad. Eu vou responder a do Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Gabriel é nosso pesquisador de pós-doutorado lá da Casa de Oswaldo Cruz, meu amigo. A gente está pensando junto aí sobre essa relação da pandemia com a questão climática, com a questão ambiental, com o antropoceno.
E de fato tem tudo a ver, né? Porque se tem algo que ficou bastante evidente, é a importância da celeridade das respostas. E muitas vezes, como essa crise ela assumiu uma proporção maior pela falta dessa celeridade. E muitas vezes, como essa falta de celeridade tem a ver com o negacionismo, com uma postura negacionista desses líderes que poderiam, de fato, responder a esse desafio das pandemias. Então, tem tudo a ver, não é por acaso, eu juro que eu queria evitar, né, entrar em pontos específicos, mas é inevitável. Né, obviamente, a minimização do caráter dessa pandemia feita por vários líderes, não só o presidente do nosso país, mas o presidente norte-americano, ou seja, a minimização da gravidade do Covid-19, muitas vezes tratando ela como uma gripe comum, um problema de menor importância, que afeta apenas 1%, seja da população, como isso, na verdade, tem consequências, e isso se expressa no caso a mutação da mudança climática. Por exemplo, alguns que falam que a mudança climática do planeta, que a mudança climática existe, ou seja, ela é provocada pelo homem. Nós teremos como resolver isso pela tecnologia, vários matizes. Então, na verdade, isso tudo e dentro de um ambiente político de prevalência muito grande dos governos de direita e extrema-direita, né? Ou seja, como alguns analistas têm mostrado, ela é ideologicamente orientada, é uma negação da ciência, é uma negação do conhecimento, é uma negação das evidências. Nesse sentido, eu acho muito interessante a advertência que a norte-americana Naomi Oreskes faz, né, de que não é ceticismo, porque quando você é cético, você admite a possibilidade de que seja real, de que seja verdade, né? No caso, eles são negacionistas, eles por suposto, negando esse aspecto. E isso impacta também, isso que eu falei desse discurso muitas vezes restrito, de não reconhecer os aspectos ecológicos, da nossa relação com o ambiente, da nossa relação com os animais não humanos, né? Isso impacta muitas vezes na nossa falta de poder olhar isso numa perspectiva mais ampla e responder isso também de forma mais integrada, de forma mais eficiente. Que, enfim, é um dos organizadores aqui também do História em Quarentena. Ele pergunta, realmente estamos diante de uma mudança de paradigma em nível econômico? A terceira... Olha, primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Falei aqui com o Paulo, mas mais uma vez parabéns pela iniciativa, eu acho muito importante. Para mim ainda é um desafio, mas eu acho importante que de fato nós estejamos dessa forma, esses novos recursos que permitem essa comunicação, né, rápida, enfim. Eu adoraria, de fato eu adoraria, é difícil dizer, né? Eu acho que é interessante, eu gosto da advertência do Harari, quando ele mostra essa pandemia como um momento prenhe de possibilidades que estão abertas. Nós podemos analisar isso de uma maneira otimista, mas também nós devemos analisar com cautela para outras possibilidades, né? Inclusive algumas portas que esse controle abre, né? Isso nas mãos de governos ideologicamente orientados para um viés mais autoritário é bastante problemático. Eu gostaria muito que de fato esta pandemia ressignificasse o papel da economia, né, a nossa relação com o capital, né, a relação com o trabalho, né, as relações trabalhistas, tem se falado muito do trabalho precarizado, e o neoliberalismo ele não é só uma teoria econômica, né, ele é um regime de vida, ele se expressa de muitas formas, né? Então eu acho que seria bastante importante de fato que nós revêssemos, isso já está acontecendo na prática, né? Isso já está acontecendo na prática, quando você vê, por exemplo, se discutindo renda ou você fornecendo compensação
salarial para quem está parado por governos, inclusive, que estão longe de ser governos de esquerda, vamos pensar no caso da Inglaterra, por exemplo, de fato você vê que na prática isso já está ocorrendo. Agora, outra coisa muito interessante é essa cobrança que eu estou vendo da nossa parte, ou seja, os mais ricos no Brasil, de fato, eles vão tomar parte nesse esforço coletivo, né? Você falou de solidariedade, de organização coletiva, eles de fato vão tomar parte nisso. Nós vamos discutir, de fato, taxação de grandes fortunas. Nós vamos falar disso, nós vamos falar da distribuição desigual de renda, nós vamos discutir isso. Ou nós vamos insistir exatamente nesse momento que a gente está vendo, né, eu falei da importância do setor público, do Estado, lembrando que no Brasil a ciência, a pesquisa é uma atividade suportada pelo Estado, né? Então esses cientistas, ou esses funcionários aos quais nós estamos batendo palma aí nas janelas, eles são muitas vezes funcionários públicos e muitas vezes é uma desqualificação desse funcionário público. Então, na verdade, eu acho que sim, é preciso que a gente reveja nossas abordagens da economia, mais do que necessário, e eu estou vendo algumas ações bastante interessantes nesse sentido. De fato, espero que elas venham para ficar. Que eu de fato espero que elas sejam permanentes e que nos leve a uma revisão, uma rediscussão profunda da economia, dessa expoliação pelo capital financeiro, né? Então, de fato, eu gostaria muito, né? Mas não posso dizer se vai ser, se nós vamos realmente nessa direção. É da Cristiane Torres, e ela pergunta: apesar de ter sido assolada por outras epidemias no passado, alguns países europeus tardaram a iniciar medidas de modo a mitigar os efeitos da Covid-19. Qual a sua perspectiva histórica sobre essa questão? Olha, Cristiane, como eu disse, antes de mais nada, boa noite, Cristiane. Obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui assistindo. Eu acho que, como eu disse, essa negação da ocorrência de epidemias nos territórios regionais ou nacionais é algo bastante recorrente na história da saúde, né? Eu não saberia, eu não correlacionaria isso aos países específicos que demoraram a responder. Isso tem a ver com alguns aspectos da formação social desses Estados-nação. Eu não saberia dizer isso. Eu acho que é um aspecto bastante geral, bastante presente, porque de fato há essa consciência de que o reconhecimento, isso aconteceu na China agora, isso tem a ver com vários elementos, inclusive da forma de notificação das pandemias, como ocorre lá no sistema específico deles, mas é um aspecto bastante recorrente na história das epidemias, né? Essa negação por medo das sanções econômicas que possam vir daí, por medo do estigma, por medo dos constrangimentos à circulação de pessoas e mercadorias que isso pode acarretar. Então, é um elemento muito presente, quase onipresente, de fato. Inclusive, né, se a gente fala da gripe espanhola como ponto de origem da grande pandemia de influenza de 1918, é uma grande, quase injustiça histórica, porque, na verdade, foi porque os espanhóis notificaram a ocorrência, mas ela já vinha graçando em outros locais, né? Não significa que ela começou ali, foi simplesmente porque ali ela foi de fato reconhecida, notificada, né? Então isso é um padrão muito comum na história das epidemias, sensível em relação a essa ansiedade das sanções que podem advir da confirmação da ocorrência de uma pandemia no território. Uma pergunta, ela vem do Marco Polo Falkenbach. Uma das primeiras especulações que já perdeu força sobre o coronavírus foi a questão econômica, que poderia ser ação planejada para ganho econômico da própria China, enquanto fornecedora de equipamentos médicos. Existe correlação histórica dessas pandemias com esse viés ou são meramente questões sanitárias? Boa noite, Marco. Marco é meu cunhado, gente. Obrigado pela pergunta, ótima pergunta, aliás. Bem,
tem um ponto, eu mencionei como de fato a ocorrência histórica das pandemias, elas dão margem a esse tipo de busca de bodes expiatórios, teorias da conspiração. Isso não me ocorre em exemplos, né? Mas, por exemplo, na epidemia na ocorrência da lepra, é um caso bastante conhecido na Europa no século XIV ou XV, né? Culparam os judeus por envenenarem as fontes e as águas. Enfim, esse tipo de bode expiatório ou de teoria da conspiração é algo muito recorrente. Eu realmente gostaria de lembrar de outros exemplos, eles não me ocorrem agora, mas é algo muito recorrente na história das pandemias, das epidemias. No caso do Covid-19 e de outras pandemias recentes, isso foi intensificado pela proliferação e rapidez de circulação de notícias, que aliás é um aspecto que eu gostaria de ter comentado, né? A OMS chamou isso de uma infomídia, de uma pandemia de notícias. Isso abala também a confiança nas instituições, nos cientistas, nos especialistas. Afinal de contas, fica muito difícil nesse cipoal de notícias, de informações que circulam rapidamente, que vêm pelo WhatsApp, vêm por essas diversas formas que nós estamos usando e que muitas vezes nós não temos tempo de verificar, de verificar a veracidade disso, e muitas vezes quando vê, isso se tornou uma verdade, né? Então isso torna muito difícil muitas vezes para o cidadão se orientar aquilo que é real, aquilo que não é, né? Por isso, se tem algo, né, algo que tem sido bastante falado, mas que eu enfatizo aqui, vamos procurar as instituições tradicionais, as instituições que nós conhecemos, né? Por exemplo, a Fiocruz, a instituição na qual eu trabalho, tem uma sala específica só com informações atualizadas e confiáveis sobre o coronavírus. Então, assim, é muito importante nesse momento. A gente viu, nós experimentamos recentemente os efeitos altamente danosos da multiplicação de notícias falsas. Então nós precisamos nos comprometer também, não só em não passar aquilo que nós não verificamos, aquilo que nós não confiamos, mas também em buscar informações e replicar informações de fontes confiáveis. E nisso as instituições têm um trabalho magnífico. Mas especificamente em relação ao seu ponto, isso ocorreu outras vezes na história das pandemias. Isso foi algo, por exemplo, houve muitas notícias circulando, por exemplo, em relação com de que o culpado, no caso do Covid-19, seria o Partido Comunista Chinês, que não teria notificado, enfim, essa busca por culpados, por bodes expiatórios, por pontos de origem, isso tudo está dentro de uma mesma matriz de correlacionar, de estigmatizar, é algo muito comum nos casos das pandemias, isso também teve presente em outros momentos históricos. Vários analisaram que isso não só não corresponde à verdade, como na verdade a própria China foi bastante afetada pela pandemia, né? Então, na verdade, não haveria a comprovação de um benefício dessas indústrias por decretar a pandemia. Outra ideia também que circulou bastante, que na verdade o vírus teria sido feito em laboratório, né? Foi outra teoria que circulou bastante, que teria feito no laboratório por determinados segmentos que queriam o domínio. Isso é o tipo de teoria da conspiração bastante, mas que já está aí, já estão aí vários especialistas invalidando isso. E é importante também a gente não intensificar o fluxo dessas notícias. Muitas vezes, eu acompanho muito isso lá no caso da Fiocruz, muitas vezes as associações ficam envolvidas só em desmentir essas notícias e não podem, de fato, isso compromete a capacidade delas passarem aquilo que de fato é real, que de fato deve ser observado. Eu vou tentar responder mais rápido, tá, gente? Mais uma pergunta, ela vem do Marco Polo Falcão. Responde. Bom, a próxima é Marla Fernanda. O que estamos vivendo hoje com essa pandemia, faz emergir uma perspectiva de reforço ao sentido do coletivo, do papel do Estado e da importância da esfera pública, ou pode ter um efeito contrário.
As pessoas vão perceber esses aspectos ou ficará ainda mais forte a ideia de que tudo precisa ser privatizado, que o público não dá conta mesmo? Bom, mais uma... Boa noite, Marla, obrigado pela pergunta. Olha, como eu respondi em relação à pergunta anterior, eu realmente aposto que seja no sentido contrário, que de fato mostre... Isso não tem acontecido só no domínio da saúde, né? Em outros domínios nós temos visto como em muitos casos, em vários serviços, de fato a privatização não gosta. Isso é uma abordagem forte desse liberalismo, né, de que na verdade as empresas privadas é que têm alguma capacidade de responder, e nós vimos a falha disso desde o começo da pandemia. Ou seja, principalmente aqui nós não temos um setor privado que seja de fato dedicado a estudar, a pesquisar, a fornecer essas ferramentas diagnósticas ou essas ferramentas terapêuticas. Né? Como é que fica isso no caso de uma resposta que precisa ser coletiva? Exatamente pelo, né, mais uma vez a expressão do Gilbert Hoffmann, a consciência da interdependência. Se eu me vacinar, mas a pessoa que não tem acesso a essa vacina não o fizer, eu também estou sob risco. Então, na verdade, eu espero vivamente que a pandemia esse sentido do público, reforça a importância de nós termos um setor público atuante. Nós temos visto as comparações, as advertências feitas ao caso norte-americano, que você vai lá, faz um teste, o teste que custa alguns milhares de dólares, ou seja, você pode tratar, mas depois você vai ter uma pequena dívida, ou muitas vezes, né, uma dívida de monta dentro de um cenário de caos econômico, de precarização do trabalho. Então, de fato, e nesse sentido, com todas as limitações que nós temos do nosso sistema de saúde, a gente visto a capacidade que ele tem de responder a esse desafio, esse desafio, né? De fato, não só na dimensão da pesquisa, mas de fato de fornecer essas ferramentas, obviamente com muitas limitações. Vai ser muito difícil, por exemplo, teste para todos. O grande ponto que está se colocando aí é a capacidade de oferecer leitos, mas eu não tenho visto argumentos ou discursos que tenham apontado isso em favor de uma privatização. E eu espero que os efeitos, que as consequências não vão nesse sentido. Pergunta novamente o Gabriel Lopes, que diz: foi anunciado pela imprensa estadunidense há algumas horas a primeira morte por automedicação pela hidroxicloroquina. Ao longo da história das pandemias, a ideia de solução por estruturais de saúde pública parecem vir de uma confiança demasiada em soluções técnicas localizadas. Quais são as suas impressões sobre as ansiedades em relação a se encontrar uma solução rápida para a Covid-19? Agora, em alguma medida, né, do ponto de vista da psicologia social, é mais do que justificado. Nós queremos, de fato, uma resposta rápida, né? Mas essa ansiedade, ela muitas vezes não dá conta do fato de que nós precisamos também, ao mesmo tempo, ou seja, nós não devemos ver isso como esforços excludentes, mas nós devemos, de fato, pensar nessas soluções tecnológicas que são importantes, que são bem-vindas. É importante também que nós avancemos nessa direção. E aqui começaram as panelas. Mas isso também tem seus limites. Eu comentei sobre isso, ou seja, essa confiança demasiada nessas soluções direcionadas, nessas soluções específicas, nessas soluções restritas, ou na vacina, ou no medicamento, né? E nós temos vários exemplos na história da saúde pública, na história das doenças, na história das pandemias, que mostra que isso muitas vezes não funcionou. No caso da hidroxicloroquina, que é um medicamento que foi desenvolvido para combater a malária, e que é também empregado contra outras doenças, houve alguns achados muito preliminares, não me lembro bem onde, mas alguns achados muito preliminares
em alguns casos bastante específicos, né? Mas de forma alguma você não tinha testes clínicos amplos para poder comprovar isso, né? E essa ansiedade, por uma ferramenta, levou as pessoas a buscar esse medicamento, a tomar esse medicamento. Esse é um medicamento altamente tóxico, inclusive, que pode trazer problemas, e a dosagem tem que ser bem calibrada, tem que ser bem mensurada. Então, muitas vezes, mais uma vez, isso mostra também a importância de nós confiarmos nessas autoridades, nessa expertise, porque muitas vezes essas iniciativas elas se mostram desastrosas, inclusive com efeitos muito ruins para os pacientes que de fato dependem desse medicamento. Então, infelizmente, nesse caso, né, eu tenho visto algumas falas, por exemplo, o processo de produção da vacina, ele não é algo tão rápido, né? Ele demanda testes, ou seja, nós precisamos controlar a ansiedade e adotarmos as medidas que estão sendo preconizadas. Então, agora que nós limitemos a nossa mobilidade, então, porque essa solução ela pode tardar a vir, ou seja, é um processo não como a gente gostaria. Bom, mais uma pergunta, novamente, Gabriel. Não. Agora, o Caio Oru, ele pede um comentário sobre o conflito Estados Unidos e China durante a pandemia. Esse conflito, que é um conflito que não vem de agora, né, um conflito que é inclusive anterior, né, mas que anterior ao Trump, mas que assume tonalidades muito fortes dentro da presidência do Donald Trump, inclusive com essas expressões super complicadas de estigmatização. E então a gente tem mais uma vez, isso reforça que essa correlação do vírus como o vírus chinês, como o vírus da China, ela deve ser compreendida dentro desse contexto. Dentro desse contexto de conflitos comerciais, de conflitos geopolíticos que vem ocorrendo, de um discurso sinofóbico do Trump, que já se expressou em vários outros casos antes da pandemia. Então, é inclusive um elemento importante para nós tomar conta quando analisarmos essa correlação da pandemia com os chineses. Ela é indissociável desse é uma disputa por mercados, né? De fato uma disputa bastante intensa, que ela é estruturante, ela é fundamental para nós compreendermos o porquê dessa insistência em chamar o vírus de vírus chinês, de controlar a mobilidade dos chineses. Enfim, de fato nós devemos levar isso em conta quando nós vemos, e que o governo brasileiro embarcou nessa, né, muito por esse alinhamento acrítico que a gente tem feito à política externa norte-americana. Então, na verdade, isso é um elemento estruturante fundamental para nós entendermos o contexto desses discursos relacionados à doença, ao vírus e tal. Agora, o Caio Oru, ele pede mais uma é da Anne Torres. Ela parabeniza pela exposição e fala que mais do que uma pergunta, ela pede um comentário para a abordagem interdisciplinar da história das doenças e das pandemias. Bem, eu acho que inclusive isso, a minha fala tem a ver, obviamente, com a atuação, com a minha formação também, mas eu acho que não só a pandemia, mas eu acho que a complexidade dos problemas que nós temos enfrentado nessa nossa contemporaneidade, os desafios que nos apresentam, eles demandam, eles impõem, ou eles convidam, para falar talvez em termos mais gentis, a uma interdisciplinaridade, ou a uma transdisciplinaridade. De fato, se tem, assim, eu mencionei, eu me referi à mudança de paradigma, se tem uma mudança de paradigma que, de fato, esses problemas, para além do Covid-19, esses problemas da contemporaneidade, é importante nós pensarmos para além
de fronteiras disciplinares, de campos disciplinares, que permanecem sendo importantes, não significa o fim da disciplina, mas cada vez mais há necessidade de nós pensarmos os problemas pela conexão, pela integração de vários campos do conhecimento, porque de fato esses problemas são complexos e atravessam dimensões de diversas ordens. Se nós formos pensar só na pandemia, ela envolve a saúde pública, ela envolve a microbiologia, a virologia, ela precisa das ciências sociais, da história, da antropologia, da sociologia, dos economistas, dos estatísticos, ou seja, se de fato nós queremos compreender, dos ecologistas, ou seja, nós queremos compreender o problema na sua complexidade e ter capacidade de responder a ele nessas múltiplas faces que ele se apresenta, nós precisamos da transdisciplinaridade. Nós precisamos desse digo transdisciplinar. É algo que o Covid-19, mas os desafios desse novo regime climático tem mostrado para nós. A história das doenças, a história da medicina é um campo transdisciplinar por natureza, porque nem todos são historiadores profissionais, isso não tem a ver com o fato de ser formado em essa ou aquela disciplina, mas nosso campo de atuação é por natureza transdisciplinar. Nós precisamos lidar com os discursos de saúde pública, nós precisamos lidar com o científico, nós temos que ter esse caráter bilíngue, ou talvez até bilíngue, ou poliglota nesse sentido, de se apropriar dos vários discursos, das várias formas de enfrentar o problema. Então, eu espero também, que eu acredito fortemente que a crise da pandemia do Covid-19 vem reforçar isso, ou seja, a importância de nós integrarmos os vários campos do conhecimento de maneira a poder responder de uma forma eficiente, de uma forma eficaz ao problema em todas as suas interfaces, em todas as suas dimensões. A realidade é complexa e os campos de conhecimento que lidam devem igualmente dar conta dessa complexidade. Bem, segundo o Paulo aqui, as perguntas terminaram. Eu queria agradecer muito a todos vocês, queria agradecer as perguntas, queria agradecer aos organizadores, parabenizar pela iniciativa e, de fato, convido fortemente a assistir às transmissões, inclusive a transmissão ontem da Elisa, que foi excelente, está disponível no YouTube, e desejar que todos fiquem bem, que nós, de fato, saiamos desse grande desafio, que de fato que nós saiamos com capacidade de novas respostas, de novas reflexões e de fato confiança numa sociedade melhor. Boa noite a todos.